Olá, tudo bem? Sou Ieda Aleluia, professora da semiologia. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre semiologia do aparelho urinário, litíase renal e infecção urinária. É, Então, lembrando um pouquinho da anatomia do sistema urinário, só para a gente se situar um pouco, né, no que nós vamos falar. Então, nós temos o sistema vascular, né, com a veia cava inferior, e a veia renal e as artérias renais, que são assim, e a aorta, a própria aorta que vai passar, os rins, as suprarrenais, né, o ureter, bexiga e uretra. Então, esse é o ponto mais importante. Dentro ainda da semiologia, antes da gente chegar em exame físico, nós temos os sintomas, né? Os sintomas são importantes na anamnese de serem avaliados. Então, os mais comuns que nós vamos ter são a disúria, né, que é o desconforto, a noctúria, que é urinar mais à noite, a polaciúria, que é fazer xixi de pouquinhas quantidades em várias vezes, e que geralmente está associada com a disúria, a diminuição do jato urinário, o gotejamento terminal, principalmente em homens com hipertensão e hipertrofia prostática, a incontinência urinária, pode ser homens e mulheres, e a gente precisa avaliar, a dor abdominal, que é uma queixa relativamente comum, e aí a gente vai avaliar se essa é uma dor abdominal mais em hipogástrio, se é lombar, se é em flancos, e a hematúria, que pode ser uma hematúria visível, né, macroscópica, então o paciente vai trazer essa queixa para a gente, ou pode ser apenas uma hematúria microscópica, um sinal que nós vamos encontrar no sumário de urina. Com relação à infecção urinária, nós temos, é uma infecção muito comum, né, são mais ou menos 7 milhões de consultas médicas no ano, 15% de todas as prescrições de antibiótico na atenção primária são destinadas à ITU. Nós temos, assim, uma grande prevalência dessa afecção, com um custo anual mais ou menos de 1 bilhão de dólares, então isso é uma estimativa internacional. No Brasil a gente não tem assim estimativa em orçamentária dessa forma. Mais de 100 mil internamentos por ano têm relação com a infecção urinária, e as infecções urinárias, né, do trato urinário, respondem pelo menos 40% de todas as infecções hospitalares. Então, as infecções hospitalares mais comuns, nós temos infecção respiratória, infecções de feridas e infecção do trato urinário. Então, e na maioria das vezes, essas infecções urinárias hospitalares, elas estão associadas ao uso do catéter de longa permanência, né, ação da vesical. Então, isso é uma coisa que situa a infecção urinária, né, num contexto de importância na atenção à saúde. Segundo Focácia, né, o termo ITU é vasto, abriga desde infecções assintomáticas, né, aquela bacteriúria assintomática, principalmente localizada na bexiga, e que não tem complicações, não tem desenvolvimento de infecção renal, até as infecções sintomáticas que no processo podem evoluir e podem envolver todo o sistema coletor e estruturas adjacentes, inclusive com um quadro de sepse, né, disseminação hematogênica e um quadro bem mais grave. Fatores de risco para ITU em mulheres. É uma infecção que realmente é mais frequente no sexo feminino, né? Os homens têm, mas realmente ela é mais frequente em mulheres, desde a infância. E está relacionada com isso, assim, quando a gente vê uma mulher com infecção urinária, então existem alguns fatores de risco mais prevalentes. Então, a atividade sexual frequente e intensa, então é o que a gente era conhecido antigamente como a cistite da lua de mel, né? Um novo parceiro sexual no último ano, que implica uma atividade, às vezes, né, sexual mais frequente. A anatomia uretral, ela já é um fator de risco por si só, porque ela é mais curta do que a do homem, né? Ela é mais próxima do períneo, então ela é mais propícia a infecções por contiguidade. O próprio uso dos espermaticidas como método contraceptivo, porque altera o pH do local. Um primeiro episódio de infecção urinária até os 15 anos de idade, então, assim, nessa infância, se a criança tem
infecção urinária, é um fator de risco para ela ter infecções urinárias em fase adulta também. Antecedentes de mãe com infecção urinária, então, assim, existe um fator genético nessa história. E após menopausa também, porque existe uma alteração hormonal, uma alteração trófica, né, no tecido, e principalmente o tecido vaginal, e isso pode colaborar, né, com a alteração da flora para uma predisposição. É tudo muito próximo, né, esses tecidos e, portanto, uma infecção por contiguidade acontece mais frequentemente. Nós temos, como agentes etiológicos nas ITUs não complicadas, mais frequentes a Escherichia coli. Realmente, 80% a 85% elas são causadas por essa bactéria. Em seguida, vem outros gram-negativos, como a Klebsiella, o Enterobacter, o Proteus, o Enterococcus fecalis e o Staphylococcus saprophyticus, né? Então, assim, que é gram-positivo. Mas, a maioria das vezes, essas são as infecções, as bactérias mais prevalentes nas ITUs agudas não complicadas, que não oferecem um risco maior à paciente, apesar do desconforto, né, muito significativo. Então, nós podemos classificar a ITU do ponto de vista anatômico, alta ou baixa, ou seja, baixa ela está mais restrita ali à cistite, né? Alta ela vai chegar até os rins, então a pielonefrite. Com relação aos sintomas, assintomática ou sintomática, e com relação a alterações estruturais do trato urinário, quer dizer, complicada ou não complicada. Então, a gente pode ter esse tipo de situação, por exemplo, associada a uma hidronefrose, associada a um cálculo renal, então isso é um complicado. E não complicado é quando não tem uma alteração estrutural. E em relação à recorrência, se é um episódio único, então, né, se ela é recidiva, ou seja, até 3 semanas de ter tido uma infecção urinária, ela apresenta outra, ou se é uma reinfecção, ela apresenta uma nova infecção urinária após 3 semanas de ter tido uma outra, tá bom? Bom, algumas observações são importantes em relação à infecção urinária. Um exame de urina de controle, né, um sumário de urina com urocultura, não é necessário, né, na infecção de trato urinário recorrente e assintomática. Então, normalmente é a mesma bactéria, né, então a gente não tem essa necessidade de fazer. A bacteriúria assintomática, ela não deve ser tratada de uma forma geral. E o diagnóstico de infecção urinária recorrente depende da comprovação pela cultura de urina da ocorrência de episódios sintomáticos anteriores, ok? Uma outra coisa também é que, com relação, né, com relação ao tratamento, né, a pouca evidência da bacteriúria assintomática. Há pouca evidência de que o tratamento de rotina da bacteriúria assintomática seja necessário, exceto nas seguintes condições: gravidez, né? Então, rastreamento diminui pielonefrite, deve ser oferecido, então, um tratamento no primeiro e no terceiro trimestre, ou uma necessidade de cirurgia ou de instrumentação do trato urinário. Então, ressecção uretral da próstata, outro procedimento urológico em que possa ocorrer sangramento de mucosa e, consequentemente, promover uma disseminação dessas bactérias na corrente sanguínea. Então, nessas situações, é importante fazer um tratamento, mesmo que seja uma bacteriúria assintomática. Não está indicado, né, não está indicado rastreamento ou tratamento de bacteriúria assintomática em pacientes diabéticos, idosos, institucionalizados, com cateter vesical ou lesão raquimedular, tá? Então, é uma situação que é mais uma cronicidade mesmo, é mais observar e ficar vendo, né? Se tiver, dependendo da situação, você trata ou não, mas de uma forma geral, ela não é tratável. A bacteriúria sintomática é definida como isolamento de uma contagem específica de espécimes bacterianos na urina de um indivíduo, sem sinais ou sintomas de infecção do trato urinário. Então, fica uma situação muito assim, é colonização, não é colonização, enfim. Principalmente esses pacientes crônicos que têm catéter.
as diretrizes, né? Essas são diretrizes de conduta na infecção urinária recorrente, sem complicações. Em relação ao diagnóstico laboratorial de uma ITU aguda não complicada, que é a maioria dos casos que vão aparecer no consultório, no ambulatório, tá? Então, o sumário de urina é uma alternativa para o diagnóstico de cistite aguda sem complicações, então esse basicamente, é o exame que nós solicitamos. A urocultura, nós solicitamos se existe uma suspeita de pielonefrite, tá? Então, se existe uma suspeita de pielonefrite aguda, cabe pedir a urocultura. Ou, quando não existe a resolução de sintomas, ou existe uma recorrência dentro de 2 a 4 semanas após o término do tratamento, e o paciente, ele continua ou recorre a esses sintomas. Ou se ele apresenta sintomas atípicos. Então, nesse caso, é interessante fazer a urocultura, porque pode fugir daquela maioria, né, de infecções que são causadas pela Escherichia coli, ou pode ser causada por Escherichia coli, mas resistente, então que não esteja respondendo ao tratamento instituído. Bom, o sumário de urina, na fase pré-analítica, né, que a gente coleta, tem que estar a orientação, a urina da manhã, de jato médio, tendo feito a asepsia do local, onde você coleta e como armazena. Então, você tem que orientar o seu paciente em relação a isso, de forma oral e, às vezes, até escrita. O recipiente, ele deve ser frasco limpo e seco, tem uma tampa rosqueável, está identificado, e o prazo de entrega é muito importante, porque, assim, a temperatura ambiente, se você deixa lá a coleta, é ideal até 2 horas dessa coleta, tá? Você entrega. Se tiver refrigerado, botar na geladeira, então você pode esperar mais do que 2 horas de coleta. E até 12 horas, no máximo, para análise. Então, assim, se deixa lá, é muito provável que o sumário venha com bacteriúria, que não seja, e o paciente às vezes nem está com queixa nenhuma. Então, será uma bacteriúria assintomática? Não será, por isso que a gente muitas vezes não trata a bacteriúria assintomática. O exame de urina, então, ele é composto de caracteres físicos, a análise química e o exame microscópico do sedimento. E aí a gente vai ver a cor, o aspecto, se tem depósito, a densidade e o pH, se está ácido, se está básico, né? É importante que ele esteja, quanto mais ácido, melhor. A análise química, a gente vai ver se tem proteínas, corpos cetônicos, glicose, bilirrubina, sangue, hemoglobina, né? Às vezes vem assim, e nitrito, né? Que aí, se o nitrito normalmente é um resíduo, né, de transformação da bactéria, então, quando é uma infecção urinária, é possível que a dosagem de nitrito esteja positiva. Então, isso é mais um dado. Se tem muitas células, se tem muitos leucócitos, piócitos, e mais nitrito positivo, e tem um pH não muito ácido, está ligeiramente turvo, tem um pouco de depósito, então esse é um sumário sugestivo de infecção urinária, tá? E o paciente é sintomático mais ainda. Então, leucócitos, né? A gente tem aqui, vem sempre com o valor de referência, que pode ser por campo ou por ml, nesse caso. Aqui a gente vê que está bem elevado, né? As hemácias têm um pouco de hemácia, aí a gente vai ver como foi, em que período ele foi coletado, se foi coletado invasivamente ou não invasivamente, porque a gente vai observar, tá? Se tem cilindros, cristais e bactérias, né? Células epiteliais, aqui mostra que não deve ter sido feita uma asepsia muito adequada, porque está muito elevada. Então, isso mostra que é uma amostra não muito confiável. Bactérias em pequeno número, então a gente não sabe se ficou muito tempo ou não ficou. Filamentos de muco e tem presença de raros fungos levedoriformes, gêmulas. Então, talvez isso aqui seja o caso de que essa urina ficou um pouco mais de tempo sem ser para ser analisada. A ITU gestante é um ponto importante para a gente tocar. Então, assim,
a gente já sabe que a infecção urinária é uma das infecções mais comuns e que incidem realmente no decorrer da gestação. E pode ser precursora de graves problemas renais e sistêmicos. Então, por conta disso, a gente tem que ter um olhar diferenciado, né, para a gestante com infecção urinária. É uma das doenças mais comuns durante o período gestacional, né, e Duarte e colaboradores colocam que a maior parte da infecção é causada por organismos infectantes decorrido da própria flora fecal da paciente, tá? Então, gram-negativos. Nesse caso, né, na paciente com gestante com infecção urinária, o tratamento por curto período é indicado e é efetivo para a bacteriúria assintomática, né, por exemplo. Então, de 3 a 7 dias de uso de antibiótico. As doses podem ser ajustadas com o resultado do antibiograma, porque aí a gente viu que nesse caso a gente pede uma urocultura, e pode repetir essa urocultura após 7 dias do tratamento, para ver se realmente cumpriu o indicado, né? Então, nesse caso, a urocultura a gente repete. No Brasil, quer dizer, Brasil e colaboradores salienta que tem uma atenuação contra as drogas potencialmente utilizadas. Então, não são todos os antibióticos que nós podemos usar na gestação. Então, basicamente, são os beta-lactâmicos, como penicilinas, amoxicilinas, ácido clavulânico, cefalosporinas, ampicilina, e também pode ser a nitrofurantoína e fosfomicina, tá certo? Porque ele tem boa eficiência terapêutica e baixa toxicidade. Então, a gente tem que estar atento ao que vai prescrever a essas pacientes. Cefalosporina de terceira geração também é uma coisa boa, mas uma bacteriúria assintomática, não complicada, você não precisa levar em consideração isso. Bom, só para a gente ter, assim, um mapa mental, né? Pensando na infecção urinária, por exemplo, em idosos. Então, é uma infecção do trato urinário, pode ser a colonização microbiana na urina com invasão tissular. Se classifica, a gente vai ver em relação à localização, em relação à frequência, à sintomatologia e à gravidade. O diagnóstico tem um quadro clínico e exames complementares, como o sumário de urina, que é o principal, hemocultura, urocultura, outros exames, como ultrassom, tomografia computadorizada, se é uma infecção complicada, grave. Se não, sumário de urina e uma urocultura, ela é suficiente. O tratamento ele vai ser específico conforme o agente bacteriano, tá? Então, a gente está falando aqui de idosos, que às vezes o quadro clínico ele é atípico, tá? Tá aqui, ó, quadro clínico da ITU baixa, mais disúria, placiúria, urgência, ITU alta tem febre alta, dor lombar, náuseas, confusão mental, desidratação. O paciente pode chegar só com adinamia, prostração, anorexia, e abre um leque de possibilidades, tá? A etiologia continua sendo a Escherichia coli a principal, mas Klebsiella, Proteus, Pseudomonas também entram nessas possibilidades nos pacientes idosos, ok? Perfeito. Vamos entrar agora no quadro de litíase urinária, certo? A litíase urinária, do ponto de vista epidemiológico, nós temos que levar em conta os fatores intrínsecos, certo? Ou seja, aqueles que a gente não muda. Então, a raça, a branca, é mais predisposta à litíase. Doenças hereditárias, ou seja, a gente vê que tem uma recorrência na família, e a idade na terceira e quarta década de vida, que isso também não dá para mudar. Os fatores extrínsecos, que são aqueles que a gente pode interferir, então tem a ver com a ingesta hídrica, então aumentar essa ingesta hídrica, tem a ver com a dieta, então dieta rica em espinafre, nozes, café, mariscos, tem muito iodo, e cálcio, então tem uma relação direta com o aumento, né, de litíase, e a ocupação, ser mais sedentário, ficar mais sentado, então isso também é muito tempo sem levantar, sem urinar, sem beber água, então tudo isso está envolvido, né? Entre 1.200 a 1.400 pessoas desenvolverão cálculos urinários a cada ano, então também não é algo assim tão, tão raro, né? A taxa de ocorrência em homens é 3 vezes maior do que mulheres. Então, assim, epidemiologicamente, a raça branca, o sexo masculino, na idade entre terceira e quarta década de vida, e que tenham fatores, hábitos de vida
associados, estão diretamente relacionados a uma maior incidência de cálculo, né, de litíase. A prevalência acomete 15% da população, até em algumas regiões do planeta. 30% dos portadores da doença necessitam de hospitalização, assim, eles podem complicar ou ter um quadro, assim, mais intenso, tá? Então, precisa de hospitalizar. 15% serão submetidos a algum procedimento invasivo, né, principalmente. Então, assim, e nessa faixa de 20 a 40 anos de idade. Então, são pacientes jovens. Na grande maioria, resolve sem maiores intercorrências, sem maiores necessidades de procedimento ou de internação. Porém, a gente está vendo que é um quadro que pode complicar, que pode ser muito desconfortável. 50% mais ou menos dos portadores de litíase renal terão um novo episódio em algum momento da vida. Então, se você teve cálculo renal uma vez, é possível que você tenha 50% de chance de ter novamente. E 30% das vezes, este novo episódio ocorre em até 3 anos após o seu primeiro episódio, tá certo? Então, é algo que é um fantasma que lhe acompanha. A maioria dos cálculos, eles são compostos, eles têm na sua composição o cálcio, sendo que a maioria é o oxalato de cálcio, pode ser também hidroxiapatita e bruxita. E a gente tem, em menor incidência, os cálculos sem cálcio, e aí o ácido úrico e a estruvita são os mais frequentes, mas você vê que é uma percentagem baixa. Cistina e indinavir também é uma possibilidade. Com relação ao cálculo, cálculos infecciosos e de estruvita, a gente viu que é um cálculo que não tem cálcio nas suas coisas, não é uma prevalência tão importante, porém, a gente está abordando aqui porque ele tem uma alta morbimortalidade. E isso por quê? Porque eles crescem com muita rapidez e eles têm um componente infeccioso associado. Eles geralmente estão associados à infecção urinária, né? E como é um cálculo, é complicado. Então, 10% desses cálculos são renais, tá lá na pelve renal, e 75% são coraliformes, ou seja, eles tomam todo aquele formato da pelve, eles obstruem, então eles podem fazer um quadro de insuficiência renal aguda, obstrutiva, né? Normalmente o pH é um pH que está mais para básico, né? Mais para neutro a básico, tem relação com a estase de urina, porque ele vai, né, obstruir, e está relacionado diretamente com bactérias desdobradoras de ureia, dentre as quais a mais frequente é a Proteus, né? Proteus miratis. Pode também Pseudomonas estar associado. Então, isso você vê que, apesar dele não ser muito frequente, ele é um cálculo que tem um alto índice de complicação. A litíase renal, de uma forma geral, ela é assintomática na maior parte do tempo, então, principalmente quando o cálculo estiver lá quietinho na pelve renal, e ela pode ser aquela clássica que a gente conhece, que chega nas emergências, a cólica renal, que é uma dor abrupta, lancinante, de intensidade muito significativa, então de 0 a 10, as pessoas falam normalmente 9, 10, né? E está relacionado, e é quando ele migra, então quando ele entra no ureter, começa aquela constricção, então é essa dor, e está relacionada também à clínica do paciente, relacionada com a obstrução que esse cálculo faz, então pode ter uma insuficiência renal, pós-renal, e com infecções associadas, pielonefrite, então infecções altas, tá? Então a gente já vê que é um quadro aí de uma infecção urinária complicada. A cólica renal traz como pródromos, né, aqueles sintomas que antecedem, mais frequentes, náuseas e vômitos, hipotensão, hipersudorese e cialorreia. Então, tem muito reflexo vagal por causa da dor, né? As características típicas é esse caráter ondulante, não tem uma posição de alívio, então você vê um paciente extremamente agitado, incomodado, que procura sempre uma posição antálgica, mas não encontra, né? Não consegue definir exatamente a localização, é uma dor mais visceral, corre, tem muita irradiação, pode piorar com a ingesta hídrica, por quê? Porque a partir do momento que aumenta a ingesta hídrica, esse aumenta, né, a filtração glomerular,
vai produzir mais urina, então vai empurrar esse cálculo, e esse cálculo, então, vai migrando pelo ureter e fazendo a vasoconstricção, quer dizer, a constricção do ureter. Então, a irradiação inguinal ou genital homolateral também é algo que os pacientes referem. Então, ao exame físico, você vê aquele paciente que procura uma posição antálgica, mas não encontra, tem dor à palpação de flanco, pode estar com sinal de Giordano, quando vem associado a uma pielonefrite, tem um estado geral comprometido por causa da dor e pode estar apresentando anasarca ou não. Então, isso é um quadro mais geral. Tratamento da cólica renal, em primeiro lugar, é tratamento da dor, tá? Depois da obstrução, da insuficiência renal, se estiver associada, da infecção, que a gente já viu que tem, né, uma alta prevalência, e do cálculo. O último que a gente pensa é o cálculo, de verdade, né? Porque normalmente ele é expelido, mas ele pode necessitar ser resolvido, assim, por procedimento invasivo em algumas situações, dependendo do tamanho do cálculo, da localização deste cálculo, né? Enfim, da possibilidade ou não de você fazer um procedimento invasivo ou não invasivo, então você vai cuidar dele depois. Mas primeiro você cuida da dor e da possível obstrução. É interessante fazer um sumário de urina nesses pacientes, e aí a gente pode ver se o cheiro e a urina estão turvas, se tem sinais típicos de infecção, se tem hematúria. Muitas vezes existe hematúria, porque existe uma reação, uma resposta, né? Um atrito nessa mucosa e uma lesão direta mecânica pela passagem do cálculo. Existe a eliminação de cálculos ou cristais, então é comum a gente ver no sumário de urina, naquele sedimento, muitos cristais de cálcio ou outros. O pH urinário, que pode estar mais para básico, né, neutro ou básico. A gente vê leucocitura, eupiúria e presença de bactérias, também é algo bem comum. Para o diagnóstico, nós podemos usar, se a gente sabe que a maioria dos cálculos tem um componente cálcico na sua composição, então a radiografia simples de abdômen é um exame simples, rápido, barato e eficaz, tá? Que vai me mostrar esse cálculo. Então, incluir sempre a bacia, porque eu posso ver em termos de movimentação, tá? Então, a natureza química, né, da litíase eu posso avaliar, porque se ela aparece, ela é radiopaca, então tem cálcio nessa formação. Corretamente a massa litiásica radiopaca, eu posso ver a progressão desse cálculo, se eu fizer várias radiografias, e a eficácia também da terapêutica, se eu repetir após tratamento e não encontrar mais aquele cálculo que eu tinha visto antes. Um outro exame hoje também muito comum de ser feito e que tem vantagem porque não tem radiação é a ultrassonografia. E é um método que ele vai servir tanto para os cálculos radioopacos quanto para os radiotransparentes, né? Então, ele é bom para identificar litíase e para ver também repercussões mecânicas agudas, ou seja, existem sinais de insuficiência renal, existe alguma alteração, né, anatômica também que a gente possa ver, ou sinais de infecção, tá? Pode mostrar se tem repercussão crônica, então se tem uma dilatação dessa pelve renal, se tem a infecção do parênquima ou da região perirrenal, porque vai mostrar um edema, vai mostrar um aumento desses rins e outros fatores predisponentes. Então, aqui, a gente não vê o cálculo exatamente, mas a gente vê a sombra, tá, que ele produz, ok? E a gente vê se está a nível de rim ou a nível de ureter, como está nesse caso aqui você vê a sombra, né, do cálculo. A tomografia computadorizada, ela normalmente você não precisa administrar contraste. Ela hoje é um método de diagnóstico muito interessante, principalmente se o paciente tem uma clínica importante, fez um ultrassom e você não viu, porque o ultrassom você tem, aí lembra da anatomia. Existem pontos cegos, principalmente no cruzamento do ureter com os vasos, que você pode não ver,
esse cálculo, tá? E aí a tomografia computadorizada, já que ela é axial e ela é em cortes, você consegue ver. E você vê também os cálculos que são radiotransparentes. Então, com os cálculos de ácido úrico e outros, né, que não tem cálcio na sua formação. E a gente consegue ver a localização do cálculo em todo o trajeto do ureter, ou seja, não tem aqui ângulo cego, tá? Então, eu consigo localizar o cálculo. Então, é importante. Vai fazer tomografia computadorizada do sistema urinário em todo mundo que tem? Não. Mas se é um paciente que você não conseguiu visualizar no ultrassom, se é um paciente que é possível fazer algum procedimento cirúrgico, então a tomografia ela é mais indicada. Outras coisas que nós podemos fazer como diagnóstico, né? Então, a gente pode fazer a urografia intravenosa, que é você colocar contraste, né, injetar o contraste no sistema vascular, né, venoso, e aí vai haver a filtração e vai mostrar, então, aqui, certo? E aí você faz o raio-x e você vê. E como que pode ser tanto diagnóstico como terapêutico, a ureteroscopia com o litótomo, então você vai e o laser, né? E aí você identifica o cálculo e você destrói o cálculo. Então você diagnostica e trata simultaneamente. Então esse já é um procedimento para um quadro mais complicado e que tem as indicações, né, precisas. Algumas observações, então, com relação à litíase. Né? Realização imediata de exames de imagem é obrigatória, então, nos pacientes com febre ou com rim único, porque a gente vê que é uma coisa mais complicada e que eu preciso ter logo um diagnóstico, bem como naqueles casos de dúvida diagnóstica, pode ser, não pode ser, eu preciso definir a situação do meu paciente. Se disponível, a ultrassom é o primeiro método diagnóstico, porque a gente já viu que é rápido, é fácil, e não tem radiação, tá? E você vê tanto cálculos, você pode determinar tanto os radioopacos quanto os radiotransparentes, né? Mas, antes de qualquer exame, lembrar que o alívio da dor, né, não deve ser adiado em função dos exames de imagem. A gente primeiro, até porque o paciente está com muita dor e ele não consegue nem ficar quieto para você fazer o exame. Então, cuida da dor, lembra da terapêutica? Primeiro a dor, depois você vai fazendo, evoluindo e estabilizando o seu paciente para poder chegar ao diagnóstico correto. A tomografia computadorizada sem contraste deve ser usada para confirmar o diagnóstico de litíase em um paciente com dor lombar aguda, pois é superior à urografia escritora e não usa contraste, então tem menos risco de nefrotoxicidade, né? Vai permitir que a gente veja o cálculo em todo o seu trajeto, então não tem ângulo cego, e tanto para radiopaco quanto para radiotransparente. E se o paciente, né, precisa, se você olha e vê que tem alguma coisa que vai precisar um planejamento terapêutico, cirúrgico, mais invasivo, então aí a gente pode fazer o contraste. Então, a definição que é feita na hora com o radiologista, ok? E para isso, óbvio, uma das coisas que a gente tem que atentar é fazer a dosagem de ureia, creatinina e potássio, ou seja, o perfil, a função renal desse paciente antes, porque se for usar contraste é nefrotóxico, e é um paciente que às vezes já tem uma disfunção renal por conta da própria obstrução, e aí usando o contraste pode piorar, e eu preciso ter medidas de nefroproteção nesse paciente, então uma coisa sempre está associada à outra. É isso que eu queria comentar com vocês sobre infecção urinária, sobre litíase. E espero que qualquer dúvida a gente, então, pode tirar em outras situações. Ok? Até logo!